continuando, né, a gente parou na outra aula no Neolítico, né? A gente lançou desde os início da Terra até a pré-história e agora finalmente a gente vai sair da pré-história aqui, né? Vai entrar na história, digamos assim. É, aqui a gente vai começar a entrar nessa datação do 4000 aqui, né? 4000 a.C., que é a invenção da escrita. E com a escrita cuneiforme dos sumérios, né? Aqui a gente viu a questão da agricultura, como ela foi importante para o Neolítico ali, né? E aqui agora eu acredito que aqui a gente vai. O ponto mais chave de todos, né? Do Neolítico, o ponto mais chave é a agricultura, né? Do Paleolítico, eu diria que seria a caça e a coleta, né? De frutos, que é como eles se alimentavam, né? Do Paleolítico, né? Que é anterior ao Neolítico, lá, né? Que é o primeiro período da Pedra Lascada. E a caça e a coleta. E também essa questão que eu falei, né? Dos seres humanos todo dia sair, como eles eram nômades, né, eles todos os dias precisavam conseguir seu alimento, né? Então eles todo dia saíam e buscavam seus alimentos. Então o Paleolítico é muito marcado por isso, né? Que o ser humano estava vivendo quase como se fosse um próprio animal, né? Que todo dia buscava seu próprio alimento, caçava e coletava e às vezes quando dava pescava, né? Mas a maioria é caça e coleta de frutos, né? São caçadores e coletores. Então, aqui o mais importante do Paleolítico, acredito que seja dos pontos chaves, né, do Paleolítico. Daí no Neolítico seria a agricultura, a revolução agrícola. E a gente tem aqui nessas sociedades pós-neolíticos, vamos dizer assim, a importância dos rios, né? A gente vai ver quão importantes são os rios nessas sociedades, pois são em volta deles que vão nascer as primeiras cidades e civilizações. Vou passar aqui, né, pra gente ir avançandinho. Aqui a gente vai começar, né, a história, entre aspas, em si, né? Saindo um pouco da pré-história e entrando na história. Né? Não saímos da, como o Getúlio falou lá, né? Saindo da vida para entrar na história, mas a gente sai da pré-história para entrar na história. Aqui. Deixa eu só desativar aqui, sim. Para não fazer barulho. Isso. Aí coloquei, né, que as pesquisas arqueológicas indicam que duas das comunidades urbanas mais antigas de que se tem conhecimento foram Jericó, na Palestina, e Çatalhöyük, na Turquia. Essa Çatalhöyük aqui não é uma comunidade muito conhecida, né? Mas já Jericó, pelo menos para quem é, tem algum parente católico ou já é católico, né? Se conhece, já ouviu falar, né, de Jericó, que eu tenho, por exemplo, uma tia minha que ela sempre vai no cerco de Jericó, né, que é uma celebração católica, né? Que eles vão fazer como se fosse entre aspas, imitar, né, o que ocorreu para derrubar as muralhas de Jericó, né? Que eles fazem essa reprodução que como eles fizeram, que eles deram umas voltas assim na cidade e para derrubar as muralhas, né? Então, e essa cidade é considerada uma das mais antigas de todas, né? Essa é a Çatalhöyük, na Turquia. Colocado aqui, né, que provavelmente Jericó era um assentamento fortificado, cercado de uma espessa muralha de pedra, e a Çatalhöyük tudo indica que constitui-se um aglomerado de habitações sem ruas, que os moradores acessavam o interior das casas pela cobertura. Nas áreas férteis à margem dos grandes rios, né, como o Nilo, o Tigre e o Eufrates, as pequenas comunidades e aldeias começaram a se unir para construir sistemas de irrigação e aproveitar melhor a água das enchentes, que era essencial para a atividade agrícola. Assim, nos vales do rio Nilo, Tigre e Eufrates, amarelo e azul, e Indo, a união das aldeias deu origem às primeiras cidades. Coloquei o mapa, mas está na outra página, né? Com as cidades nasciam as primeiras civilizações, por se localizarem às margens de rios, ficaram conhecidas como civilizações pluviais. Falei pluviais, né, na outra aula, então desculpe quem assistiu a outra aula, porque é um termo geográfico, né, mas eu confundi, é fluviais. No caso aqui, essas civilizações são totalmente dependentes dos rios por causa que elas precisam da irrigação, né, precisam fazer os diques para conseguir
porque aqui, por exemplo, na Mesopotâmia, aqui, né, é uma terra muito árida, né? Então, eles precisam, para fazer com que funcione, né, o cultivo e a agricultura deles, eles precisam que esses rios irriguem ali, né, todos os sistemas de irrigação. Então, todas as civilizações precisam dos rios, né, do Nilo, Tigre e Eufrates, do Amarelo e Azul, do Indo. Na Índia, né, do China, na Índia, o Egito, as civilizações aqui, todas as primeiras civilizações que estavam nascendo aqui. É interessante que a gente ouviu falar que tem um ditado bem antigo, né, que seria que o Egito é uma dádiva do Nilo. E aí a gente depois descobre que quem falou isso foi como se fossem as civilizações rivais do Egito, no sentido assim de que queriam dizer que o Egito só conseguiu se desenvolver por causa do Nilo, sabe? Não que ele tivesse o mérito, assim, eles queriam tirar todo o mérito. Mas assim, a gente não tira todo o mérito do Egito, porque para construir uma civilização do tamanho do Egito, né, como ela foi na antiguidade, não é assim, né? Então, ainda que a gente não tire o mérito, mas não só o Egito, né, todas as civilizações que se basearam se fundaram por causa dos rios, né? Todos os redores desses rios aqui, que foram isso que até talvez foi a vanguarda, né? Que eles saíram na frente do que as outras civilizações, assim, né? Para se aglomerarem e todas elas foram criadas em volta desses rios, né? São as civilizações fluviais, né? Então, aqui a gente viu, né, que agora já temos uma diferença total, né, do Paleolítico, que o homem vivia nas aldeias ali. Aí aqui já dá uma característica que seria um pouco mais parecido com as características das nossas cidades atuais, né, que já seriam mais umas civilizações assim, como se fossem mais organizadas, né, já tem a divisão social do trabalho, já existe a hierarquia. Então já fica um pouco diferente aqui a forma que eles viam a vida, até já muda, né? Porque não é mais o homem, quando a gente fala do homem do Paleolítico, parece que quase um animal, é um rei dos animais, né? Ele está ali como se fosse o rei dos animais. Enquanto no Neolítico não. No Neolítico não, né? Aqui já nessas civilizações pós-neolíticas, vamos chamar, ele já tá bem diferente, né? Já está uma sociedade começando a se parecer uma sociedade um pouco mais organizada, né? Do que aquelas aldeias apenas e aquelas convivências familiares, né? Que existiam no Paleolítico, né? Então, só revisando aqui, né? A gente vai começar a ver essas civilizações agora, mas já está vendo que uma das coisas mais importantes pensar o Paleolítico, né? O Paleolítico, as questões mais importantes que seriam relacionados a eles seriam a coleta, a caça e a coleta, né? Caçadores e coletores. A civilização do Neolítico, o que vai marcar ela? Vai ser a Revolução Agrícola, né? Vai ser o mais importante. A Revolução Agrícola e a questão da domesticação dos animais ali, né? Que é uma coisa que é bem recorrente sempre que você vai pesquisar ali, você vai ouvir falar dessa questão da domesticação dos animais, né? E a questão da Revolução Agrícola é a questão do sedentarismo, né? Enquanto no Paleolítico eles eram nômades, né? O nomadismo. Aqui são grandes características. E aqui no Paleolítico também essa questão do homem viver como se fosse, né, um dia após dia, né? No sentido de que ele tem que todo dia procurar sua comida, todo dia ele tem que se sobreviver às feras ali, né? Nessa sociedade, à medida que vai passando o tempo e a sociedade vai se organizando, já não fica tão difícil, né? Porque eles já têm um domínio maior ali, né? E já não precisam ficar se arriscando tanto para buscar comida, não precisa todo dia acordar e busca, já tem comida armazenada, né? E o excedente da agricultura que mudou totalmente, né? Essa questão do homem buscar seu alimento dia após dia, né? Então, aqui a gente tem uma característica que é essa, né? Do homem quase como se fosse o rei da selva, né? O rei do mundo, digamos assim. Ele é quase como se fosse um animal, né? Que busca todo dia seu alimento e se sobressai sobre os outros animais, né? Aqui já muda um pouco no Neolítico. E nessas sociedades pós-neolíticas, elas já mudam totalmente, né? À medida que o tempo vai passando, eles vão se organizando em cidades aqui. Aí, digamos assim, aqui no Neolítico eles não estavam
se organizando em cidades ainda, né? Foi, digamos assim, um pós-neolítico aqui que eles seriam organizados em cidades, né? Aí, adotando o neolítico como é, 12, né? 12, 10 mil, 8 mil até o 4 mil, né? Eu estou adotando isso aqui, né? Porque pode variar, né? Varia às vezes mas vamos, já que a gente adota a pré-história como antes, né? Então o neolítico dentro da pré-história, né? Estou adotando essa terminologia. E aí, então, nesse pós-neolítico, a gente vê que uma das coisas mais importantes que devemos saber aqui é a importância dos rios, né? O quanto que os rios foram importantes para que surgissem essas civilizações e essas cidades-estados que vão surgir, tanto na Mesopotâmia, tanto o Egito, tanto a China, tanto a Índia, né? Então, aqui já dá, a gente revisa bem, né? Que é a questão do Paleolítico, a questão do Neolítico e a questão dessas sociedades pós-neolíticas, né? Que foi o que a gente viu até agora, né? Acredito que para um vestibular isso aqui pode ser bem útil, né? Se a gente ter essa noção aqui dos caçadores e coletores, desse nomadismo, dessa maneira de viver deles ali, né? Porque assim, não vai cobrar, não vai colocar ali, né, um instrumento de pedra lascada para você olhar, né? Esse pedra lascada é do Paleolítico. Tipo, isso aí não vai ter, né? Acredito que vai ser um pouco mais entender a estrutura de como se organizava a vida deles em si, né? Então, isso para um vestibular, para um Enem, eu acredito que valha um pouco mais, né, do que entender. Óbvio, é bom entender também, né? Acredito que entender a Vênus de Willendorf, né, que foi o que eu falei ali, mas acredito que entendendo cada período e a forma de viver deles, já as outras coisas vão ser consequências, né, que se entende mais, digamos assim, você tem uma lógica do que está acontecendo. E aí você vai ver, não, porque eram caçadores e coletores. Então essa Vênus de Willendorf aqui significava ainda aquela sociedade primitiva. A mais primitiva seria o Paleolítico. Então aqui no Neolítico, tudo que tem relacionado à agricultura vai ser no Neolítico, né? Então, nas sociedades pós-neolíticas ali, vai ser, as sociedades começam a se organizar em civilizações, né? Digamos assim. E vai falar dos rios, então já é essas sociedades pós-neolíticas. Acredito que fica bem interessante de entender assim, para você saber ali, né? Para você não precisar ficar decorando as coisas. Aí as outras coisas, se dá uma lidinha ali, uma outra coisa pode até decorar, mas assim, ter a noção mais da estrutura sempre vai ser melhor, né, do que você decorar as coisas, né, você entender as lógicas, né, do conhecimento que você está buscando aprender, né. Não digo que isso aí não funciona só para a história, né, acho que todos os conhecimentos é um pouco isso, né, você tem que entender mais as lógicas dos conhecimentos do que a questão das decorebas, né, que decoreba, às vezes, algumas situações você vai precisar decorar, mas acredito que entendendo a lógica fica mais fácil, né, porque se decorar 6 mil anos de história, você não tem como se decorar, né? Você vai ter que entender as lógicas e assim, meio que um trenzinho, né? Puxando uma coisa, puxando a outra. Acaba o Paleolítico, então vai entrar daí o Neolítico, vai ter aquela transição, daí vai entrar a agricultura, aí depois por causa da agricultura, vai precisar ser irrigado pelos rios, e aí que vai surgir as outras civilizações, e aí eles vão habitar a Mesopotâmia ali, né? Então, uma coisa puxa a outra. E uma outra questão, né, que eu falei, a África é considerada o berço da civilização, né? Antes aqui só, né? A África é considerada o berço da civilização, né? Pela maioria dos cientistas, né? A tese mais aceita pela ciência é que a África é o berço da humanidade, né? Não o berço da civilização, desculpa. É o berço da humanidade. A África é o berço da humanidade, enquanto a Mesopotâmia é considerada o berço da civilização. A Mesopotâmia seria o berço da civilização, no sentido de que é a mais aceita, a tese mais aceita, que foi ali na Mesopotâmia, né, no Oriente Próximo, que é chamado, que nasceram as primeiras formas de cidades, assim, que os aldeões deixaram de habitar suas aldeias e começaram a se aglomerar e formar as cidades. Essa aqui é a tese mais aceita, né, pela ciência e pela academia. Então, ainda que a África seja o berço da humanidade, considerado pela academia, pela ciência, o berço da civilização em si seria adotando civilização como cidade, né? Como uma estrutura mais organizada, digamos assim, com mais pessoas, assim, seria aqui na Mesopotâmia, né? Que é a tese mais aceita. Então, só continuando aqui, né? Dificuldades de se precisar no momento da origem das primeiras cidades. Ao observarmos concretamente suas proximidades com os rios,
podemos nos perguntar que razões explicariam esta coincidência histórica. Levantamos aqui uma explicação de ordem geográfica natural. Essas cidades surgiram em regiões com predomínio de climas semiáridos, daí a necessidade de se fixarem perto dos rios, repartir a água, repartir escassos pastos e proceder ao aproveitamento das planícies inundáveis, ricas de humus e propícias ao desenvolvimento da agricultura. Assim, embora fossem resultado do social e do político, enquanto processo, as primeiras cidades tiveram suas localizações determinadas pelas condições naturais. Ela só está fazendo uma explicação geográfica, né, natural, que é a Maria Encarnação Beltrão Expósito, da relação dos rios, né, com as sociedades aqui que eles precisavam, por causa de ser climas semiáridos aqui, né, eles precisavam muito dessa irrigação. Né. Então eles foram todos se fixando perto dos rios para irrigar, né, o cultivo deles necessitava disso. Né. Então isso que foi fazendo com que a cidade se aglomerassem ao redor dos rios. O mapinha aqui fica bem interessante da gente ver aqui, né. Aqui, né, a gente vê, né, todas as cidades se organizando perto dos rios. Aqui os da Mesopotâmia, aqui, né, todas as primeiras cidades estados aqui, entre o rio Tigre e o Eufrates. E aqui no Egito, né, Tebas, Assuã, Saqqara, e tudo ao redor do rio aqui, né. E aí as cidades aqui da China, né, o rio Huanghe, que é o amarelo, e o rio Yangtze, que é o azul, Panlong, Jiangsu, várias cidades que todas a gente vê a importância aqui, né? E o da Índia aqui, né? Que também todos são os redores do rio Indo aqui e desse rio Ganges aqui, né? Então a gente vê quão importante. E aqui as primeiras cidades foram todas aqui, né? Praticamente todas aqui. Aqui da Anatólia, né? Aquilo que eu falo, aquela Satal Huyuk. Essa aqui é uma dos primeiros achados arqueológicos aqui, essa Satal Huyuk. É um achado arqueológico bem antigo. Foi na Anatólia. Essa Anatólia aqui é a atual Turquia, né, no caso. Esse território aqui. E a Mesopotâmia seria o atual Iraque. Aqui, essas cidades aqui, essa urna aqui, ela tem relação com a Bíblia, né? Quem é cristão conhece o Abraão, né? Não precisa nem ser cristão, mas a maioria das pessoas conhece, que é um dos patriarcas bíblicos, né? O Abraão, ele sai de Ur dos Caldeus, né? Que segundo conta a Bíblia, né? A narrativa bíblica fala que ele saiu de Ur dos Caldeus, né? Que era a cidade dos pais dele, e Deus falou para ele sair de lá e para ele fazer uma viagem lá e buscar a missão que Deus tinha para ele, né? Então essa Ur aqui, chamada Ur dos Caldeus na Bíblia, fala de Abraão, né? O criador de 3 grandes religiões do nosso mundo aí, né? Que os descendentes de Abraão são o Isaac, né? E o Ismael, né? Isaac e Ismael. E a descendência de Isaac ali vai criar o judaísmo e o cristianismo, né? Que são 2 religiões gigantes, né, no nosso mundo. E o Ismael, que ele vai criar a religião dos muçulmanos, né? Então, são 3 grandes religiões aí do mundo que tem um descendente em comum, né? Que é o Abraão, né? O patriarca Abraão. Ele foi um dos patriarcas dessas 3 religiões aí, né? Tanto que se você for estudar um pouco essa questão dessa tensão, que parece que é uma tensão eterna, né? Na verdade, até se a gente vendo na Bíblia, tem uns teólogos que eles falam, né, da questão de que Ismael vai ser como se fosse um animal desgovernado, um animal muito feroz, e Isaac vai estar sempre em conflito com ele, alguma coisa assim, tem uma profecia lá. E que daí eles associam, né, que essa como se fosse isso aqui já seria uma profecia dessa guerra eterna entre os dois aqui, né, que dos judeus e dos árabes ali na Terra Santa, porque essa batalha vem desde sempre, né, nunca cessou, parece que essa eterna luta, né, pela Terra Santa. Depois quando os judeus foram dispersados pelo mundo, né, depois da Segunda Guerra, que eles voltaram para lá, né, e daí teve que fazer todas aquelas negociações. Quem teve que negociar foi a ONU, né, com a Palestina ali, para recolocar eles ali, né, no território de Israel.
Mas é uma briga eterna, né? Que daí eles já teve um monte de guerra, que eles se reuniram ali, já teve um monte de guerra, né? Depois, muito para frente aqui, nós estudando no século XX, a gente vai ver o quanto que teve, quantas guerras que teve, né, entre os judeus e os árabes dali, né? Os judeus e os palestinos. E é uma guerra eterna, né? É uma coisa assim que é espantoso, né? Não falando do dogma em si, mas é espantoso como nunca para nessa guerra entre eles. Parece que, olha, a gente passa 2000 anos, né? E os judeus voltaram de novo para Israel, né? Por causa da tragédia do Holocausto, né? Por causa do horror do Holocausto. Ganharam de novo, né? O território deles. Graças a ganhar não, né? Porque assim, eu acho que foi justo, né? Porque também foi horrível que eles passaram. Mas assim, não vamos fazer juízo de valor dessa luta aí, porque é uma questão bem complexa, né? Essa luta da Palestina e dos judeus. Eu vou, quando a gente for estudar o século XX, eu vou trazer nessas guerras que ocorreram ali, porque é bem interessante de entender, né, a formação do Estado de Israel e depois que assim, não teve paz, nem, eu não sei se deu 10 anos de paz, né? Acho que a Primeira Guerra foi em 1967, né? O Estado de Israel foi criado em 1948 e quando a ONU foi lá e deu o Estado de Israel, né, de novo para os judeus, para acolher eles, né, digamos assim. E aí, depois, ali em 1967, já guerra, 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 guerra. E aí é uma questão que é incrível, né? Que se você for pegar ali, desde de sempre, parece que essa guerra não para nunca. É uma coisa bem, bem, bem interessante. Mas voltemos, né? Voltemos às nossas primeiras civilizações aqui. Aí, surgido no século XVIII, o conceito de civilização logo vai se opor ao de barbárie. Posteriormente, Marcelo Mauss afirma que Marcelo Mauss é um antropólogo. Civilização são todas as conquistas humanas, existindo tanto no singular quanto no plural. Civilização é o bem comum partilhado. Aqui é muito interessante, né? Por isso que eu falei, né, que quando eu terminando, né, talvez esse curso aqui, se eu for voltar um dia a falar do Paleolítico ou do Neolítico, das civilizações mais antigas, vou usar daí de antropólogos, né, pegar leituras de antropólogos, porque é bem interessante a forma que eles veem, né. E ele fala que a civilização é um bem compartilhado, né, que não tem que colocar uma hierarquia de civilização barbárica. Essa hierarquia aí não faz muito sentido. Que o civilizado não é o homem atual, né? Então ele coloca, né, que ainda que dizia igualmente por todas as civilizações, bem comum, né? É aquilo que o homem não esquece mais. O fogo, a escrita, o cálculo, a domesticação das plantas e dos animais já não se ligam mais a uma origem particular e se tornaram bens coletivos da civilização. Muito interessante essa perspectiva do Marcel Mauss aqui, porque ele vai falar, né, que a civilização que criou o fogo, né, o homem que criou o fogo é uma civilização, né? Então o que criou a escrita também criou o cálculo. Então ele não coloca essa hierarquia, né, de que a gente é mais civilizado que eles ou que eles são mais civilizados que nós. Ele apenas iguala tudo que eu acredito que é o mais certo, né? Pensando cientificamente, a gente não pode querer afirmar que eles são menos civilizados que nós, porque principalmente depois da pós-modernidade, né, quando a crença na ciência resultou, não a crença na ciência em si, né, mas a ciência decepcionou, né, todo mundo estava crendo que a ciência seria digamos assim, o redentor da humanidade, né? Aí a bomba atômica, eles usaram a ciência para o mal, né, para a bomba atômica, o Hitler usou para o mal, e aí desacreditaram da ciência, né? Então isso aqui é a questão chave da pós-modernidade. Acredito que depois de a gente chega na pós-modernidade, não tem como falar, né? Um civilizado é o cara que mata 100 mil e o cara que estava lá inventando fogo não é o bárbaro. Então, eu acredito que esse juízo de valor não faz mais sentido. Por isso que o Marcel Mauss muito, muito feliz nessa conceituação dele aqui, eu achei, né? Então, aí eu coloquei aqui, né, que as civilizações em relação às outras são capazes de dar, receber, emprestar, aqui ainda do Marcel Mauss, e recusar. É também seu destino partilharem-se a si próprias, como dizia Foucault, operando-se a si mesmas e deixando para trás suas heranças, parte de suas heranças e bagagens. Incessantemente toda civilização herda de si própria e escolhe os bens que os pais legam aos filhos. Dentro da civilização, o homem goza de liberdade. Ele e seus bens materiais e espirituais podem perder escaladas, realizar transferências, vencer entradas.
mas apenas individualmente. Escorrealismo, história, meio ambiente e cultura. Aqui ele só está continuando, né, frisando a questão do Marcial Mauss com relação às civilizações, né, esse conceito de civilização e barbárie. Aqui a gente vai falar um pouco da sedentarização, né? O domínio da agricultura provocou uma grande transformação na vida dessas populações a ponto de ser chamado de revolução agrícola. Diversos povos que antes levavam uma vida nômade em busca de alimentos se fixaram, sedentarizaram, né, em determinada região, começaram a cultivar verduras e legumes. Dessa maneira, conseguiam ter mais controle sobre o seu estoque de alimentos. Tomada de consciência dessa nova capacidade resultou no aprimoramento das técnicas agrícolas, né, e da produção de instrumentos e utensílios, além de ter provocado inúmeras mudanças de hábitos nos grupos humanos. Também ocorreu a partir de 11 mil anos, né, a domesticação dos animais passaram a ser utilizados como meio de transporte aqui, né, que eles domesticam e em vez de apenas caçar, né, usam como meio de transporte. Fonte de leite, né, aqui é interessante, né, essa domesticação, aqui que a gente vê a importância dela, né, que eles não vão mais só matar os animais, eles vão classificar, né, os que opa, esse aqui pode dar leite, eu vou segurar ele, né? Essa ovelha aqui produz lã, né? E aqui eu vou precisar do adubo, né? Eu vou usar o esterco desse. E esse aqui eu vou usar como meio de transporte. Então eles não matam todos, eles classificam os mais dóceis ali, né? E os que podem ser úteis. E eles, aí, os outros, eles continuam caçando, né? E daí é que é a própria carne, né? Também, para os períodos de fome. Então a importância, né? Dessa domesticação para os animais, né? Vai refletir muito aqui também nessas sociedades pós-neolíticas, né? Isso aqui ocorreu mais ou menos 11 mil, né? Eles colocam como uma datação aqui. Quase todos os lugares a vida sedentária, o cultivo do solo e a possibilidade de estocar alimentos levaram ao crescimento demográfico, né? Esse crescimento demográfico aqui também é chave, né? Daí a formação das aglomerações humanas. O crescimento demográfico significa que foram aglomerando as pessoas, né? Significa que foi aumentando a demografia, né? No sentido de foi existindo mais pessoas, né? Pouco a pouco, algumas dessas aglomerações se transformaram nas primeiras vilas e cidades, séculos X a.C. a 3 a.C. Com o crescimento da população dos agrupamentos, surgiram alguns problemas. Nas regiões áridas, por exemplo, a população precisava construir reservatórios para garantir abastecimento de água nos períodos de seca. E as pessoas dos agrupamentos instalados próximos aos rios precisavam erguer diques para controlar as cheias e abrir canais para irrigar as plantações, né? Os diques aqui são para controlar as cheias e os canais para irrigar as plantações. Eu falei dos diques, né, que é para irrigar, mas os canais, são os canais, né, que servem para irrigar, e os diques para controlar as cheias. Então aqui a gente vê, né, o quanto que a vida sedentária, né, foi importante para formar, né, esse crescimento da população e essa formação das aglomerações humanas, né? Então, essas aglomerações se transformam em vilas e aí cidades, né? Séculos 10 a.C. a 3 a.C., né? Séculos 10 seria o 10 mil, né? 10 mil a.C. até o 3 mil a.C., que seria um processo bem lento aqui, né? Processo muito lento, 7 mil anos. Então aqui a gente vê a importância, né, da questão dos reservatórios dos rios aqui também e desse sedentarismo, né, para a formação dessas primeiras cidades. Era preciso também cuidar da construção e da manutenção dos abrigos, da produção de equipamentos para plantio, armazenamento e da defesa contra animais e grupos inimigos. Aqui, né, começa a divisão das tarefas, né? Tudo isso exigia uma organização da divisão das tarefas, por exemplo. Quando algumas pessoas se incumbiam da construção dos canais de irrigação, outras cuidavam da agricultura e da fabricação das ferramentas e utensílios. Com isso, houve um gradual avanço tecnológico que culminou na invenção da roda, do arado e de tração animal, né, e do barco a vela. Então, tudo isso aqui como eu falei, né, uma coisa vai puxando a outra, né? Por isso que ainda que a visão dialética da história não seja tão aceita mais, mas a gente vê, né, a questão da dialética. O que é dialética? A dialética é o pensamento do Hegel, né, que existia a tese, a antítese e depois a síntese, né, que no sentido do processo, de um processo, né, síntese. Por exemplo, existia uma sociedade, né, daí essa sociedade foi contraposta, né, com alguns novos problemas, digamos assim, e aí dessa sociedade, dessa forma de viver dessa sociedade com os novos problemas, vai surgir uma nova sociedade que seria uma síntese, né?
E aí, à medida que passa o tempo, vai existir novos problemas e é, digamos assim, um ciclo infinito, né? Eu acredito que fica bem interessante de pensar. Depois vocês pegam o Hegel lá, para vocês verem, né, um pensamento de um filósofo do século XVIII que é muito complicado, século XIX. Acho que ele é da transição dos dois. Mas é um pensamento bem complicado, é muito sistemático e sistematizava os livros dele em A, daí B, B e B, B. Muito complexo o pensamento dele, mas é um filósofo muito importante, né, o Hegel. E um dos pensamentos dele era, ele falava da dialética, né, que acredito que na história parece que dá pra gente ver sempre que nasce uma sociedade, né, daí vem alguns novos problemas, acontecem algumas coisas e aí ela contrapõe e aí nasce uma nova forma de sociedade, né, que aí eles vão ter que se adaptar. Ou cai, né, ou uma sociedade é destruída e nasce um outro império, nasce aqui e se estabiliza. E aí esse império vem, alguém vem e ataca. E aí vem uma tese, uma antítese, né, contrapõe, como se fosse. E aí nasce uma síntese e assim vai, né, eternamente. Então, na história, tudo uma coisa puxa a outra. Né? Se você vê aqui, né, que essa organização da divisão das tarefas já vai fazendo com que umas pessoas façam uma coisa, outra faça outra. E daí, essa divisão das tarefas, já eles vão fabricar os ferramentas e utensílios, né, que é aquela palavra, entre aspas, indústria, que eu usei, né, da tradução do livro inglês lá. E aí vai ocorrendo um avanço tecnológico. E aí, esse avanço tecnológico, né, também bem, entre aspas, que é um avanço bem para a época, né? Vamos analisando na época, que culmina na invenção da roda, do arado, da tração animal e do barco a vela. Eles vão evoluindo à medida que uma coisa vai puxando a outra. Né? Aí esse progresso tecnológico é responsável pelo desenvolvimento da metalurgia, né, da fundição dos metais, por volta de 5.000 a.C., o que permitiu, né, a fabricação de ferramentas, armas e outros utensílios com tamanho, formato e aplicação mais específicos. Aí aqui a gente vai falar um pouco dessa questão da descoberta dos usos dos metais, né, que é da idade dos metais. Aí, né, aqui é interessante ver todo esse processo, né, que a gente vai saindo do Neolítico, mas tem algumas coisas assim que a gente acaba tendo que voltar para entender, né, mas a história é sempre assim, né, você vai indo e voltando e vai vendo os processos que vão ocorrendo. Os metais são inicialmente extraídos dos minerais, que são os principais compostos das rochas e do solo. O ouro, o cobre, ao contrário, são encontrados na natureza de forma metálica. É possível que a descoberta dos metais tenha sido semelhante da agricultura, como nos mostra o texto a seguir. É provável que o ouro e o cobre tenham sido os primeiros metais a serem utilizados pelo homem. E possivelmente a primeira obtenção de um material metálico ocorreu por acidente, né, quando pedras que circundavam as fogueiras, contendo óxido de cobre, foram reduzidas a metal pelo contato com a madeira carbonizada e a ação do calor. Então, eles estavam ali, né, ao redor das fogueiras, e aí, por acidente, né, as pedras foram, que tinham o óxido do cobre, ali, né, que é o metal do cobre, foram reduzidas a metal pelo contato com a madeira. E isso aqui foi uma questão acidental, né, que acabou tendo uma importância muito grande, né, porque aí que eles entenderam, né, o contato da madeira carbonizada com a ação do calor, eles viram o que ocorria e aí, por acidente, mais uma vez, eles acabam descobrindo uma outra coisa, né, que vai ser muito importante para depois a evolução, entre aspas, né, não a evolução, para o avanço tecnológico em si. O primeiro metal utilizado pelo homem, do qual existem evidências, foi o cobre, né, cerca de 8.000 anos, para fazer estatuetas e enfeites. Por ser um metal mole, era pouco usado na fabricação de armas e ferramentas. Por meio de golpes, os humanos conseguiam modelar o metal à forma desejada. Mais tarde passaram a usar o fogo para fundir o cobre. Mais duro e resistente que o cobre, o bronze é uma liga metálica obtida da fusão de cobre com isso. Então o cobre aqui, né, eles faziam apenas os enfeites, né, porque ele era muito mole, né, ele não servia para as ferramentas. Aí, como ele fala aqui, né, eles podiam modelar bem, como se fosse quase uma analogia bem tosca, né, mas uma massa de modelar, e eles usavam mais para enfeitar, né, do que o bronze, né? Que o bronze já era. O bronze é cobre com estanho, né? Aí eles usavam de uma forma diferente, né? Porque não era tão maleável assim como o cobre. O bronze começou a ser usado cerca de 6.000 anos atrás, né? O cobre 8 e o bronze 6.
na produção de armas, escudo, etc. O bronze já era mais útil, né, nesse sentido que eles precisavam aqui, né? Daí o ferro é bem depois, né? A gente falando ali de mais ou menos 4.000 que a gente estava, né? 4.000 e vai avançar até o 3.000, as primeiras civilizações ali. E aqui a gente já chega no 1500 a.C., né? Bem longínquo de nós, mas já bem mais para frente aqui, né? Que daí que a idade do ferro, né? Que chama. Então a gente teria aqui a idade do cobre em 8.000, né? 8.000 anos. A idade do bronze aqui lá pelos 6.000. E a idade do ferro só lá em 1500, né? Que eles conseguem fazer a manipulação e o uso do ferro. Aí nesse momento se descobriu que o minério de ferro retirado das jazidas misturado a outros elementos químicos, como o carbono e o manganês, e aquecido em fornos primitivos produzia ligas bastante resistentes, né? Foi muito útil para eles. Aí com o ferro, né, foi possível fabricar armas mais duradouras, aperfeiçoar instrumentos agrícolas e criar novos tipos de utensílios e ferramentas. Foi início de um processo de desenvolvimento tecnológico que prossegue até hoje nos laboratórios metalúrgicos e nas siderúrgicas. Então a importância do ferro, né? Que ainda até hoje eles estão desenvolvendo, né, e utilizando o ferro. Depois é muito utilizado também, né, para fazer vários grandes monumentos e tudo. Então aqui a gente vê, né, a divisão de cada metal tendo a sua utilidade aqui na idade do cobre primeiro, depois que foram aprender a manipular o bronze, e o ferro só em 1500, né, antes de Cristo. Aqui a gente deu só uma puladinha ali, né, só para falar do ferro para comparar, né, com os outros metais, mas ainda nesse contexto, né, que a gente está falando desse pós-neolítico. Acredito que aqui a gente acaba essa primeira aula dessas civilizações, mas eu coloquei aqui, já fazendo um paralelo, né, dos primeiros povoadores da América. Que aqui a gente tem algumas hipóteses, né, que eles falam que durante a última era glacial, né, uma ponte de gelo havia se formado, né, no Estreito de Bering, tornando possível a passagem de grupos humanos da Ásia para a América, né? O Estreito de Bering, deixa eu ver se não está aqui o mapinha, mas o Estreito de Bering aqui cortou o mapa, né? Ele seria, quem jogou o ar já, né? Seria bem aqui, né? Bem no final da Ásia, aqui que tem o Vladivostok aqui, e daí ele tem que se liga aqui, né, entre aspas, com a América aqui, né? Que a gente, olhando no mapa padrão que a gente tem, está aqui do outro lado, né? Então eles falam que houve uma ponte de gelo, né? Que eles tiveram a possibilidade de atravessar da Ásia aqui para lá, para a América. E aí essa foi a forma que eles conseguiram chegar na América, segundo a hipótese da rota de Bering, né? Daí tem a hipótese da rota costeira também, que ela defende que os primeiros habitantes da América teriam saído da Ásia em pequenas embarcações e navegado próximo à costa até chegar ao continente americano. Eles teriam saído aqui, né, da Ásia, foram navegando próximo à costa o máximo possível. Aí algum louco, né, vamos chamar assim, eu vou me atravessar esse mar, isso enfim, e foi, né? Como uma questão, né, histórica que a gente pensa assim, a história não é um filme, né? Então, até pensando já as próprias navegações, né, o trajeto que para chegar às Índias, né, que eles teriam que fazer naqueles tempos das grandes navegações do Vasco da Gama, né, que mas até os outros, né, eles queriam chegar por aqui, né, por isso que eles encontram as Américas, né. Mas, por exemplo, quantas pessoas não morriam, né, tem o Cabo das Tormentas que chama aqui, e assim, é uma mistura de coragem com loucura, né, mas foi a custa de muitas mortes, né, que alguns navegadores muito corajosos mas também, né, como tem aquela frase, né, que todo o corpo no Himalaia foi alguém muito motivado, né, eles saíam com aquela motivação, acreditando, entre aspas, em si mesmos, mas eles morriam, né, muita gente morreu até algum conseguir fazer, né, todo esse tanto que o Cabo das Tormentas não é à toa, não acredito que se a gente for falar disso a gente vai falar mais, mas aqui também, né, para você, imagine, né, a cabeça de um ser humano daquela época, e aí ele vai fazer essa rota costeira ali. E eu não sei, né, também aí a gente teria que fazer uma investigação bem mais profunda para tentar saber qual que faz mais sentido dessas aqui, né? Mas, assim, não dá para duvidar, né? Porque assim como a gente sabe que as navegações eles
foram tentando, pode ser que uma pessoa bem louca lá, não, vou tentar fazer essa rota aqui, sair de perto da costa e foi. Muitos morreram, mas depois algum consegue. Mesma coisa nas navegações. Essa então seria a hipótese da rota costeira. Daí aqui a gente tem a hipótese da rota transpacífica, que partindo da Ásia, né, navegando de ilha em ilha, alguns grupos humanos teriam atravessado o Oceano Pacífico e chegado na América do Sul, né, que daí seria daqui, né, que daí tem aquelas ilhas ali que na Segunda Guerra, né, teve muitas batalhas nessas ilhas aqui para baixo do Japão aqui no mapa mundi. E aí eles foram indo, né, de ilha em ilha, e aí uma hora conseguiram chegar na América do Sul aqui, né, que daí seria o nosso continente. E daí a hipótese da migração atlântica. Afirma que após sair da Europa em embarcações feitas de couro, alguns grupos humanos teriam navegado pelo Oceano Atlântico até chegar ao norte da América. Aí essa seria a navegação por aqui, né, através da Inglaterra, da Groenlândia, né, que teria que fazer essa navegação por aqui. Né. Aí vai da gente estudar um pouco mais, né, para ver qual que seria que mais faz sentido, que são essas hipóteses que foram levantadas aqui, né. Mas é por isso que quanto mais longe fica, né, fica mais difícil fica de entender, né. Isso aí exige um estudo bem avançado, né, para saber qual que seria a que mais faz sentido. Mas seriam essas hipóteses. Até depois dá para fazer uma investigação quando a gente for estudar os povos da América em si, né, fazer aula só desses povos da América, a gente dá uma olhadinha mais aproximada dessas hipóteses aqui. Eu coloquei aqui, né, as referências bibliográficas dessas aulas aqui da Paleolítico, do Neolítico e dessa última aula aqui das civilizações, são esses livros aqui. Araribá Mais, História, né, Organizadora Editora Moderna, coletivo, concebido e desenvolvido pela Editora Moderna. A História Passada e Presente, né, Gislaine Azevedo e Reinaldo Siriacopi. E o Marco César Pellegrini, Adriana Machado Dias, Keila Greenberg, Contato História. 2016, né? Coleção Contato História. Aqui eu tenho. Faltou um slide aqui, né? Mas aqui ainda falando das cidades, né? As pessoas podiam se concentrar em produzir um excedente e habilidades perfeitas para tornar suas vidas mais fáceis. A argila foi cozida em tijolos para fazer mais casas mais fortes, ou moldada em grandes recipientes de armazenamento. À medida que as cidades cresciam, às vezes eram fortificadas com paredes circundantes. Conchas no Mediterrâneo mostraram amplas ligações comerciais e desenvolvimento. Quanto ao cobre, gradualmente suplantou o sílex, né, que era uma forma mais primitiva, né, que o cobre de fazer as construções, né, para construções das ferramentas aqui. Como a própria sociedade se dividiu em artesãos comerciantes, né, seus líderes, essas primeiras indústrias locais trouxeram riquezas materiais que formaram a base, né, para as primeiras economias de troca. Só que ainda está falando dessa transição, né, das cidades se transformando, né, a questão de como essa divisão social do trabalho, né, levou a uma nova forma de produzir as coisas, né, e da importância do cobre aqui também, né, que foi moldando nessa cidade da forma que ela foi saindo, perdendo a característica de aldeia, né, e virando uma cidade. Aí na próxima aula já eu começo mais especificamente, né, com as primeiras civilizações em si, né, digamos assim, começando lá pela Suméria, né, daí a gente vai ir para o Egito, e aos poucos a gente vai avançando, antiguidade adentro, e daqui a pouco a gente chega no zero, né, que é o nascimento de Jesus, e a gente vai avançando. Então aqui a gente já começou a avançar para dentro da, entre aspas, história, né, e já estamos indo em direção à pandemia de Covid 2019, né, isso aí então.